Amados irmãos e irmãs, mais uma vez boa noite a vocês que estavam aí acompanhando mais uma noite do novenário em homenagem ao nosso padroeiro São Miguel Arcanjo. Sempre muita alegria, hoje o celebrante, presidente também do momento da pregação, nosso querido pároco Padre Fábio de Abreu. E hoje, no nosso momento aqui após a novena, vamos conversar um pouco com Anastácio Bezerra, ele que tem uma história de igreja muito intensa, né? E a gente hoje vai conversar com ele sobre o apostolado da oração. Primeiro, boa noite, obrigado por aceitar o convite, Anastácio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos os paroquianos de São Miguel. Anastácio, a gente queria então conhecer, as pessoas caracterizam muito você como apostolado da oração, né? Pelo fato de você estar sempre envolvido com o apostolado, com o movimento. E a gente queria que você deixasse aqui registrado um pouquinho sobre como surgiu, né? Muitas pessoas acham, a gente conversando em off, muitas pessoas, e eu também achava que era no tempo de Frei Alberto. Aí você já me relatou aqui que não foi. Então a gente queria já iniciar, digamos, contando um pouquinho de como surgiu o apostolado de oração aqui em Tavares. Então, muitos paroquianos, e principalmente o movimento do apostolado da oração daqui, pensava que ele tinha surgido na época de Frei Alberto, quando Frei Alberto chegou aqui. Mas não foi. Quando eu entrei, há 20 anos atrás, eu tinha essa curiosidade de saber as origens do apostolado da oração, em que as pessoas que já participavam não sabiam. Outros diziam que era da época de Frei Alberto, e eu ficava sempre na curiosidade. Então, aí daí, quando o padre João Batista era vigário daqui, eu fiz um trabalho de pesquisa. Ele me deu carta branca, eu fui até a Catedral de Nossa Senhora da Piedade, em Cajazeiras, de onde a nossa paróquia fazia parte na época. E lá eu fiz um trabalho de pesquisa, também fui à Secretaria Paroquial de Princesa Isabel, onde a nossa paróquia também fez parte até 68. E eu fui buscando informações daqui e dacolá e fui tecendo a história. Fiz um trabalho de campo também de pesquisa com as zeladoras e os zeladores mais antigos, e assim eu fui construindo informações e tive, digamos, um texto contando as origens e os zeladores e zeladoras que tiveram assim um destaque no trabalho da paróquia. Então eu descobri lá, através das pesquisas no livro lá em Princesa Isabel, que o apostolado da oração de Tavares foi fundado no dia 13 de agosto de 1938 pelo então vigário cônego José Viana da Cunha, que passou 2 anos como vigário da paróquia de Princesa Isabel, e aqui também pertencia à Princesa Isabel. Então, ele, com a permissão do bispo Dom João da Mata, que era o bispo da Diocese de Cajazeira, lavraram esse termo de fundação pelo o secretário Padre Abidon, no dia 13 de agosto de 1938. Certamente já havia um grande número de pessoas participando desse movimento, mas ele foi registrado oficialmente nessa data, 13 de agosto de 1938. Então, eu fiz essa pesquisa e no final apresentei na reunião do apostolado da oração, e foi assim de grande alegria para todos os membros, né? Essa data que está registrada, lavada lá no livro, com a assinatura do padre cônego José Viana e sobre o aval do bispo da época, Dom João da Mata. Depois, nós fizemos a festa das bodas de Carvalho, do apostolado da oração, né? Foi na chegada de Padre Fábio aqui na paróquia, foi no mesmo ano da chegada. E essa festa já foi justamente no mês de agosto, que era o mês do aniversário. E nós fizemos uma grande festa, né? Um novenário bem festivo, contando todas as origens do apostolado, do seu nascimento, da sua preparação, a sua oficialização, a chegada de Frei Alberto aqui até os dias atuais. Então, quem participou desse aniversário no ano que o padre Fábio chegou aqui, conheceu toda a história do apostolado da oração. Até porque eu costumo dizer
que a história é para ser mostrada, é para ser contada, não para ser sucumbida, encoberta, né? Então isso é muito importante, essa parte histórica que foi mostrada e que já é de conhecimento de todos. E que no ano que o Padre Fábio chegou aqui, a gente fez a grande celebração das bodas de Carvalho, que foi registrado nos anais aqui da paróquia. Tem uma história, então, muito intensa, né? Muito extensa, e eu acho que a maioria dos paroquianos não tinham conhecimento dessas histórias, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da hora, do momento que Frei Alberto, né? Que você relatava para mim em off também, que com o Frei Alberto teve uma animação maior, né? Digamos que ele foi um impulsionador desse movimento, né? E aí, também já aproveitando essa deixa, eu queria que você relembrasse aqui as líderes, né, que iniciaram o apostolado aqui em nosso município. Então, de 38 até 70, o apostolado da oração ficou assim um pouco decadente. Com a chegada de Frei Alberto do final da década de 60 e início da década de 70, o apostolado da oração começou a ter um novo vigor. Frei Alberto foi muito dedicado a esse apostolado, então cresceu muito em número e qualidade de pessoas, que foi quem tomou a vanguarda da paróquia. O que eu quero dizer? Que as pessoas que frequentavam o apostolado era quem assumia as festas da igreja. Então, o apostolado, assim, as pessoas que tomavam parte do apostolado, elas estavam responsáveis por todos os eventos religiosos da igreja. Era confiado ao apostolado da oração. Por isso que ele tomou essa notoriedade na paróquia, né? As pessoas queriam viver essa espiritualidade. E Frei Alberto, ele foi a pessoa certa, no momento certo, para o apostolado que estava em decadência, fazer com que ele florescesse. Eu diria até que Frei Alberto foi o baluarte para que o apostolado reacendesse na paróquia e não caiu mais. Com a chegada dos novos padres, o apostolado foi só crescendo, graças a Deus. E as líderes, Anastácia? A gente sabe de vários nomes. Eu tenho uma madrinha, né, ela já falecida, mas Dona Onésio Alencar, né, de Seu João Ferreira, e ela também era membro do apostolado, mas tem outras líderes que eu gostaria que você relembrasse aqui para o pessoal que está assistindo. Teve muitas pessoas que tomaram a frente. O apostolado, ele tem uma hierarquia. No começo, a liderança era formada pelo presidente, vice-presidente, tesoureira, segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretário. Aí, com o tempo, isso foi resumindo, né? Então, essas pessoas que tomavam parte da coordenação, elas suscitavam novos membros. No caso de Dona Onésio Alencar, ela era uma pessoa muito habilidosa e foi por muitos anos a secretária do apostolado. Ela lia bem e tinha uma letra, como diz os mais antigos, a letra do manuscrito. Eu tenho essas atas antigas em casa. Dona Onésio Alencar foi uma pessoa muito habilidosa, muito espirituosa e que chamou muita gente para o apostolado da oração. Ainda na minha adolescência, ela dizia: Anastácia, um dia você vai ser do apostolado. Porque ela lia as atas tão bem, pronunciava bem as palavras e aquilo cativava as pessoas. Mas nós também temos outras pessoas que colaboraram para o apostolado da oração aqui em Tavares, de Dona Carma Dalgisa, de Dona Nazaré Andrade, de tantas outras que eu não vou falar mais pelo nome, senão eu termino pecando. Mas teve muitas zeladoras, que não foram do meu tempo, mas eu conheci pelo relato. Dona Joaquina, chamada de Dona Quina, Dona Joana Andrade Lima, conhecida por Dona Janoca, e Dona Ermelinda Cavalcante, chamada de Dona Linda. Então, essas foram as 3 pioneiras do apostolado da oração desde o seu início, né? Que fizeram um trabalho assim de arrebanhar pessoas para o trabalho paroquial. Eu também gostaria de salientar aqui que o apostolado da oração, que nasceu no final da década de 30, ele nasceu de um contexto histórico. Ele nasceu de uma pós-revolução de 30, onde Tavares foi palco dessa revolução aqui, não é? Do município independente de Princesa Isabel, onde os conflitos se deram aqui em Tavares. Então, com a chegada do padre José Viana da Cunha, que Tavares estava assim se refazendo,
Então, ele fundou esse apostolado, no meu entender, para ser os soldados de Cristo, né? Porque no hino do apostolado diz que nós somos os soldados de Cristo. Então, a cidade estava, digamos, se refazendo. Então, o apostolado veio para refazer, criar essa espiritualidade, essa renovação de uma nova igreja que estava se reavivando em Tavares, que foi justamente, digamos, 8 anos depois da Revolução, né? Aí houve essa revolução religiosa com o movimento do apostolado da oração em Tavares, que permanece firme e forte até os nossos dias. Muito interessante. Eu lembrava também aqui a mãe de Padre Bida, né, que Dona também... Assunção Andrade foi um grande baluarte aqui no apostolado da oração. Teve muitas pessoas, muitos homens, seu Manuel Loredo, seu Manuel Benedito, que foram os zeladores que assumiam toda a festa de São Miguel, as festas do mês de maio. Quer dizer, todas as pessoas que enfrentavam as festividades da paróquia estavam ligadas ao apostolado da oração. Anastácio, para as pessoas que estão acompanhando também, antes da gente finalizar, mas aí teve o MEG também, que veio aí com a proposta para chamar a juventude, né, que às vezes os jovens, vocês que estão assistindo, acham que o apostolado da oração é somente para as pessoas adultas ou idosas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, antes de encerrarmos, a mística do apostolado, a missão do movimento do apostolado da oração. Então, apostolado vem dos apóstolos. Qual é a missão dos apóstolos? Servir. Então, as pessoas que entravam no apostolado da oração tinham essa missão de servir, de tomar frente nos trabalhos da igreja. Era confiado a eles essa missão. Eles eram orientados pelo vigário, né? O vigário explicava a espiritualidade, e a valorização dessa missão, a missão dos apóstolos, de não olhar para trás e seguir aquilo que lhe fosse confiado. Oração, orar para que a igreja não enfraquecesse, né? A missão que o Papa confia a nós é que o apostolado da oração deve orar uns pelos outros, principalmente pelos sacerdotes. Por isso que a nós é confiada essa oração. Porque é confiada a nós essa missão de oração? Porque o apostolado da oração, em sua maioria, é constituído por pessoas simples, pessoas que não têm formação intelectual em sua maioria, mas têm uma formação dada por Deus, uma sabedoria do coração. E o Papa confia a nós esta missão de orar uns pelos outros, principalmente pelos sacerdotes, para que a igreja nunca desanime pela força da oração. É um mistério muito bonito, né? Um movimento muito bonito, muito atuante. Quero agradecer, acho que a gente, né, trouxe um pouquinho, resumidamente, muito conhecimento você nessa noite para a gente. Eu acho que eu não conhecia, eu tenho certeza que muitos tavarenses que estão nos acompanhando gravado, isso vai servir de estudos, viu, em escolas, com certeza. Eu fiquei aqui pensando, ouvindo você falar, a gente tem também, a igreja tem que providenciar também um momento de apresentação de toda essa história, né, Anastácio? Inclusive, o apostolado da oração já foi canal de pesquisa para teses de mestrado e doutorado aqui em Tavares. Eu já fui muito procurado para dar algumas informações sobre a mística da espiritualidade, principalmente do contexto de como foi que nasceu o apostolado daqui. Como foi que nasceram esses soldados de Cristo, né? Aí, quando eu digo que nasceu no período de pós-revolução, aí eles ficam assim, né? Porque foi dessa pós-revolução de Princesa que nasceu aqui no povoado, que na época era um povoado aqui, distrito de Princesa, o apostolado da oração. Para serem o quê, esses membros? Serem os soldados de Cristo, Marta. Né? Para lutar contra as adversidades, contra as heresias, zelar pelas famílias, né? Agregar mais pessoas à igreja. O apostolado da oração nas paróquias, eles são a vanguarda da paróquia, onde eles zelam pela igreja católica, onde eles
faz as orações pelo Padre, pelo Santo Padre, todas as intenções do Papa, em termos de espiritualidade, é confiada a nós, membros do apostolado da oração. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande. A quem muito for dado, a muito será cobrado, dentro da humildade de cada um, dentro da sua humildade, da sua simplicidade, né? Eu, nesses 20 anos de apostolado, eu cresci muito espiritualmente, aprendi muito com as minhas companheiras de trabalho, com as mais experientes, né? Não cheguei a conhecer essas pessoas que eu citei aqui o nome, de Dona Quina, Dona Jonoca e Dona Linda, mas conheci descendentes de seus familiares, com os quais eu aprendi muito aqui dentro dessa escola. O apostolado da oração aqui na paróquia é uma escola de oração, é uma escola de espiritualidade. É verdade. Anastácio, muito obrigada por dividir esse conhecimento com a gente. Eu fico lisonjeada de estar aqui nessa oportunidade, ouvindo você relatar tudo isso. Hoje foi uma noite dedicada ao apostolado e eu fico maravilhada aqui ouvindo. E o MEG, o Movimento Eucarístico Jovem, é como se fosse uma ramificação da juventude para o apostolado da oração. Durante a gestão de Fátima Cândido, ela trouxe aqui para a paróquia o MEG. Então, por um período, ele floresceu aqui em Tavares. Eu não diria que acabou, ele está adormecido. Vamos ver se os futuros coordenadores do apostolado da oração fazem com que acenda novamente o MEG aqui em Tavares. O MEG não é um movimento separado. O MEG é uma ramificação jovem, infanto-juvenil do apostolado da oração. Né? Vamos ver como é que vai ser isso futuramente. Mas o apostolado, de um modo geral, continua presente aqui. O padre confia muitas responsabilidades a membros do apostolado aqui. Isso é muito gratificante. É algo que enobrece não só a gente, mas enobrece e enriquece a paróquia, né? Graças a Deus. É verdade, com certeza. A você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você também desse nosso encontro. Amanhã a gente vai se encontrar novamente com fé em Deus, com um pregador, com testemunhos. Se você também tem seu testemunho da festa de São Miguel ou do apostolado, pode deixar nos comentários também. A gente vai gostar de assistir e de ver também aí seus comentários, tá certo? E eu mais uma vez agradeço a você, Anastácio. Muito obrigada por se disponibilizar. Agradeço pelo convite e estou à disposição para qualquer outra situação, a qualquer outro evento que possa me aparecer. Muito obrigada. A todos vocês, então, boa noite, até amanhã. Pastoral da Comunicação da Paróquia de São Miguel Arcanjo, na festa 2020.